Agora vamos tentar todo mundo junto, tá? 1, 2, 3 e bem-vindos à Massada. 1, 2, 3 e... Bem-vindos à Massada! É bonito, velho, mas não é fácil não. Isso. Pas facile ser judeu, hein? Vamos subir! Vamos subir! Yala Lemala. E como é que se deu a última resistência judaica, né, por intermédio do grupo de Bar Kokhba, quando os romanos expulsaram os judeus. Né? Para mim, foi a última presença judaica aqui em Israel, 70 depois da Era Comum, ou depois de Cristo, como as pessoas falam. Então, estar aqui nesse lugar, para mim, é muito importante, para remonta uma história, né? Remonta uma história, a história de expulsão, né? A história de perda da identidade judaica, né? Muito emocionada pela história de heroísmo, pela lembrança, pelo exemplo e pela genialidade e a coragem das pessoas que viveram aqui há 2000 anos atrás e lutaram até o fim, bravamente. E é um exemplo para todos nós hoje. Aqui é uma casa de estudos, né? É a sinagoga dos judeus que viviam aqui. Os romanos lá embaixo, querendo cercando invadir. o local, querendo acabar com a última resistência do povo de Israel naquela época. E aqui, nesse local aqui, onde é uma casa de estudo, um Beit Midrash, também com certeza eram travadas estratégias como derrotar os romanos que estavam lá. Então aqui servia para dar o refrigério espiritual para eles, mas também para dar uma esperança de vencer os romanos que estavam lá. Né? Os líderes, né, do povo de Israel, do grupo que representava Israel aqui em cima, se reuniam nesse lugar para discutir. Essa viagem a Israel, essa vinda para cá, ela significa a completude de uma teshuvá, de um retorno, que eu iniciei há mais de 20 anos, quando me identifiquei com o povo de Israel. E pouco tempo depois conheci minha família biológica e fiquei sabendo que realmente minha família eram judeus que foram expulsos da Espanha e acabaram no Brasil. Então voltar e estar aqui nesse lugar significa para mim levar a materialidade daquilo que é Israel e daquilo que é o povo judeu para os meus filhos, para a minha família e para aquelas pessoas que estão nessa mesma caminhada, que buscam se identificar enquanto judeus. Estar num lugar desse aqui, como o Mar Morto, estar em Jerusalém, estar em Tzfat, em todos os lugares históricos por onde eu estive, reforça essa minha identidade, porque eu estou no mesmo lugar onde estiveram os meus antepassados, da onde saíram os meus antepassados. Well, it's not easy to be Anusim. It's never easy. But I think Anusim is part of the Jewish identity. They carry with them, we carry with us, the mission to return to the motherland. Everything I've learned here has a profound meaning because I've never been in a Shabbat where a whole neighborhood observes it. It was very nice, very beautiful to see street closed and children playing, and people saying Shabbat Shalom to each other, wearing kippas, and it was very nice, very beautiful, very profound experience, and I'll keep it with me in my heart. And I'll try to bring to my community the same spirit, the spirit of Shabbat, the spirit of Israel is a land of beauty, peace, and spirituality, and courage. The courage they had here in Masada. Mas o povo de Israel, durante toda a sua vida, lutou contra gigantes. Gigantes da Shoah, gigantes das cruzadas, gigantes romanos, gigantes da Inquisição. E contra todos esses gigantes, por mais opressores que eles foram, nós vimos a resistência do povo em querer permanecer firme, querendo permanecer vivo. A gente vai num lugar desse,
Uma fortaleza dessa a gente encontra um Beit Midrash. Diante de todas as dificuldades que o povo de Israel encontrou em sua história, durante todas as opressões que eles sofreram, sempre houve um tempo para Deus, sempre houve um tempo para meditar nas coisas de Deus, para estudar a Torá, para estudar os princípios do que une todo o povo judeu, independente da cor de pele, onde ele mora, qual a região do país ele mora, ou em que continente ele mora, existe uma coisa única que une o povo judeu, que é a Torá, a fé no eterno, e que é esse desejo de permanecer vivo. E isso aqui é uma prova disso. O tempo pode ter destruído toda a fortaleza, mas a história dela permanece viva até hoje, quando a gente anda pelas ruas de Israel, pelas ruas de Jerusalém. É uma história muito bonita do povo de Israel. Algumas muito sofridas, mas no final o povo de Israel sempre está vivo e sempre estará vivo. Para o Hashem. Vai se fazer no Rio Verde. Quando eu venho aqui, eu tento reviver o passado, né? Reviver o passado também faz parte da alma judaica. E para mim está sendo tudo muito novo, né? Primeira vez em Israel. E eu fico impressionado como é que nosso povo conseguiu sobreviver a isso. Né? Muita fé, muita coragem. Mas nosso povo está aí, né? Am Israel Hai, o povo vive. Isso é uma prova que o povo ele continua vivo e existe, né, para testemunhar a sua existência e principalmente a existência de Deus. É isso. Israel é nossa casa. A gente só percebe, só tem essa certeza quando chega aqui. Deixa eu passar aquele. Quando chega aqui é que você percebe isso. E quando a gente está aqui, você tem a experiência de como o povo sobreviveu, de como o povo enriqueceu. É como se as almas dos nossos antepassados se encontrassem em algum momento e a gente aqui está se reencontrando de novo. E deixar Israel é como se você estivesse deixando sua mãe, deixando seu pai, se despedindo deles e a vontade é de voltar. Eu me impressionei com a recepção que tivemos aqui quando chegamos, né? As pessoas realmente são bem receptivas. Fomos nas yeshivot, escolas, e nós realmente fomos tratados bem diferentes, né, do que normalmente um judeu é tratado lá no Brasil, né? E aqui realmente a realidade é outra. Só para quem vir aqui vai realmente experimentar de perto como é gostoso estar aqui. O meu sonho é vir morar em Israel com a minha família, né? Quero vivenciar isso para sempre com a minha família. Being here in Masada, we feel extreme force, extreme energy that relies upon the shoulders of Jewish people. We always will have to stand by our means for all the humanity. We are an example to the humanity, how to stay alive in the worst condition, and even if you can't to stay alive, you die for your principles. Hoje, a gente aqui visitando Masada ainda representa esse povo vivo que está dentro de cada um de nós. E o que acontece é que essa chama de Masada, essa vontade de continuar sendo judeu, não importa o que aconteça, continua viva em cada um. Para honrar a memória dessas pessoas que faleceram aqui, que deram sua vida para poder ser judeu, certo? Nós vamos mostrar para eles que Am Israel Hai, que o povo de Israel ainda está vivo.